packing my bags. I'm taking a ride. All because Fremont Street just can't be beat when Lady Luck shines on me. Chegamos ao primeiro dos Juízes e, de verdade, um de meus personagens bíblicos favoritos. Juízes 3:12. Tornaram os israelitas a fazer o que era mal perante o Senhor. Porque fizeram o que era mal, o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. Eglon era um homem perverso. Por 18 anos, esse homem e seu exército pilhou, estuprou e matou os israelitas. Versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador. Eude, homem canhoto. Era um homem que não conseguia usar sua mão direita. Isso significa que talvez fosse deficiente físico, talvez sua mão tivesse sido esmagada no acidente, ou talvez nascido com a mão atrofiada. Um de meus amigos canhotos diz que há muita desvantagem na sociedade de hoje para canhotos. Não dá para usar tesoura e subir o zíper como os destros conseguem. Ele diz, quando criança, borrava o papel quando estava aprendendo a escrever. Mas naquela época, na época de Eude, ser canhoto não era só inconveniente, isso era considerado uma grande deficiência. Porém, Eude era corajoso e confiava em Deus, então se voluntariou para entregar um tributo ao perverso rei Eglon. Eude encheu sua carroça com dinheiro dos tributos e também uma pequena surpresa escondida na coxa. Versículo 16. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, cerca de 45 centímetros, que ele amarrou junto à sua coxa direita, debaixo de suas vestes. Pense nisso como uma faca escondida. Versículo 17. Levou o tributo a Eglon. Era Eglon, um homem gordo. Versículo 18. Tendo entregado o tributo, disse ao rei, tenho uma palavra secreta a te dizer, ó rei. Eude disse, não quero lhe contar com essas pessoas em volta. Então o rei disse a seus servos, saiam, e todos saíram. E Eglon levantou da cadeira. Versículo 21. Eude, estendendo a mão esquerda, puxou seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre do rei. Eglon jamais esperaria por algo assim. Lembre-se, Eude tinha a mão direita atrofiada. Eglon nunca o veria como uma ameaça e foi por isso que ficou sozinho numa sala com Eude, sem nenhum guarda. Ele não poderia considerar a ideia de um canhoto puxando uma espada de sua coxa direita? Versículo 22, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, a gordura se fechou sobre ele. A Bíblia está sendo muito educada, que é o que estou lendo aqui. Diz que os excrementos saíram, o que é bem nojento, não é? Eude não puxou a espada e a gordura se fechou sobre ela. Versículo 23. Eude passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Ou seja, ele escapou pela varanda. Versículo 24. Tendo saído, vieram os servos do rei, e eis que as portas da sala estavam trancadas, e disseram, sem dúvida, ele está aliviando o ventre na privada da sala de verão, porque o cheiro estava muito forte, baseado no versículo anterior. Desculpe, só estou lendo a Bíblia, é o que diz aqui. Versículo 25. Aborreceram-se de esperar e, como não abriu a porta da sala, tomaram a chave e a abriram. E eis seu senhor estendido morto. Àquela altura, Eude estava seguro, longe do palácio, e ele mobilizou Israel a se levantar contra Moabe. Versículo 30. Foi Moabe subjugado sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. O que nós devemos aprender com essa passagem? Acredite se quiser, todos os princípios essenciais da vitória espiritual estão incluídas nessa vívida história, embora seja perturbadora. Número 1. Deus salva por meio da fraqueza. Eude não é a imagem de um típico salvador. Ele é um guerreiro que carece de uma coisa que um salvador precisa, uma mão direita poderosa. A história de Eude é a parte mais importante da trajetória que o autor de Juízes está apresentando. Todas essas histórias são uma preparação para a vinda de Jesus 1000 anos depois, que devemos ter como o maior de todos os canhotos. Pois nasceu pobre numa família imigrante, não tinha exército nem poder terreno. Ou seja, Jesus não veio com a mão direita forte. Fisicamente, ele não intimidava. O profeta Isaías diz que não havia nada em sua aparência que nos atraísse para ele. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele tomou sobre si a forma de servo, diz Paulo, e morreu como um criminoso. Porém, desse servo desprezado e humilhado, Deus derrubou o exército de Satanás e o pôs sob seus pés, e ele trará salvação para todo o mundo. Como Eude, Jesus conquistará essa vitória sozinho. Como Eude, quando eles fecham a porta de Jesus em sua morte, ele puxou a espada da ressurreição e apunhalou Satanás no coração. E o diabo nem contava com isso. Assim, essa trajetória nos ensina, em primeiro lugar, sobre a salvação que Deus irá trazer em Jesus. A maioria de nós pensa que realizará grandes coisas neste mundo por meio de nossa força e nosso talento. Pensamos, tenho que ser ótimo, ou muito inteligente, muito capaz ou muito justo, porque só assim serei bem-sucedido.
Essa história nos mostra que o poder não está na mão direita da força. A força está em Jesus e é acessada pela mão esquerda da fé. Em 1 Coríntios, Paulo diz que é por isso que muitos não entendem o Evangelho. Deus escolheu, diz Paulo, as coisas loucas do mundo, que é Cristo, para envergonhar os sábios, e as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Cristo Jesus se tornou para nós de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, como está escrito. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. De onde tiramos poder para viver a vida cristã, em outras palavras? Ao dependermos do poder de Deus pela mão esquerda da fé. De onde vem o poder para sermos bons pais? Sabe, durante um tempo eu lia todo o livro que eu podia sobre criação de filhos cristã e eu procurava que técnicas eu poderia aprender que me capacitasse a ser pai. Um dos livros ressaltou que, quase todos os livros que você lê sobre criação de filhos dá uma fórmula que, se você fizer isso, seus filhos vão ficar assim. Essa autora diz que o pai mais perfeito que já existiu teria sido Deus. 1/3 dos anjos se rebelou contra ele, e os 2 humanos que ele criou também se rebelaram contra ele. Ela perguntou, será que você terá técnicas melhores do que Deus? Ela disse, o grande problema com livros cristãos sobre criação de filhos que garantem sucesso é que eles tentam mostrar que, se você domina uma técnica, será um bom pai ou mãe. E seu filho ou filha ficará assim. E ela diz, a tragédia é que isso afasta você da única coisa que você de fato precisa fazer como pai ou mãe, que é depender de Deus e confiar nele para fortalecer você onde é fraco como pai ou mãe. O mais viável a fazer como pai é não ser pai com a mão direita da força, e sim depender de Deus nas limitações que você tem e confiar nele para fazer ao seu filho o que somente ele pode fazer e que você não pode. A ironia é que o que nos afasta do poder de Deus não é a nossa fraqueza, é a nossa força. Deus só irá encher mãos vazias. Assim como fomos salvos ao admitir que não podemos ser bons sem receber o favor de Deus e sem depender de sua graça, então só recebemos poder quando admitimos que não somos poderosos nem capazes o suficiente para realizar o que precisamos realizar, e devemos depender dele para nos ajudar. Eis aqui a frase a que voltaremos várias e várias vezes no livro de Juízes. Se o objetivo é a dependência, então a fraqueza é uma vantagem. Isso me leva à segunda maior lição da vida de Ehud. Número 2. No reino de Deus, a disponibilidade é mais importante do que a habilidade. Como Deus concede força em nossa fraqueza, disponibilidade é mais importante do que a habilidade para aqueles que querem ser usados por Deus. O que vemos nas Escrituras é que Deus pode realizar mais em 5 minutos, usando alguém no poder do Espírito, do que todos os exércitos do mundo podem realizar numa vida inteira. Outro exemplo disso no Novo Testamento é João, capítulo 6, onde Jesus quer alimentar 5.000 famintos, e estudiosos dizem algo em torno de 15.000 se contarmos as mulheres e crianças. Ele pergunta aos discípulos, o que faremos? E um deles diz, podemos sair e conseguir um trabalho e trabalhar 8 meses, e mesmo assim, não teríamos o suficiente nem para comprar um pouquinho. Então Jesus toma os 5 pães de um menino e 2 peixes, um McLanche hebreu, ou um combo levítico, se você preferir, e ele alimenta todos e sobram 12 cestos de comida. O que ele está demonstrando aos discípulos e a nós é que ele pode realizar mais em um ato de obediência do que eles poderiam realizar se esforçando uma eternidade por conta própria, sem sua bênção e ajuda. Mesmo hoje, Deus continua a avançar com seu reino, não pela mão direita da força humana, mas pela mão esquerda de nossa disponibilidade. Talvez não se ache grande coisa, mas Deus pode usar você. Talvez se sinta incapaz como pai ou mãe, como testemunha ou como cônjuge. Talvez você se sinta incapaz de viver a vida cristã. Deus opera usando você nessas situações, não quando você se torna capaz, mas quando você se faz disponível. A confiança nas promessas de Deus traz mais poder do que talento e competência trariam, porque o cristianismo não se trata do que você fará por Deus, mas do que Deus pode e quer fazer por meio de você. Você já se entregou a Ele? Já disse, Deus, como tu queres me usar? Estou pronto. O que veremos daqui para frente em Juízes é que Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias através de pessoas comuns que se colocam à disposição dele, que não usam a mão esquerda da fraqueza como uma desculpa, mas dizem, Deus, estou aqui pronto para ser usado. Você já se pôs à disposição de Deus dessa forma? Se não fez, por que não fazer isso hoje?